Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vocês sabem que, obviamente, por ser um profissional da dublagem, do mercado da dublagem, eu sou, em tese, um defensor da dublagem. Mas muitas vezes não dá pra gente defender a dublagem porque tem muita coisa ruim, né? Aliás, vocês podem deixar nos comentários aí que dublagem é ruim. Eu mesmo, essa semana, assisti a um filme famoso que eu tirei. Tira isso daí, rapaz! Tirei do dublado e fui no legendado. Eu normalmente assisto dublado. No começo, quando eu comecei a dirigir, eu não conseguia assistir nada dublado, porque eu ficava ali prestando atenção na boca, no sincronismo, na interpretação, se a voz combinava. Então aí quando vai ver, eu não assistia mais o filme. Hoje eu consigo, dou uma desligada. É claro que parte de mim percebe, porque eu trabalho com isso a vida toda, todos os dias, mas não é nada que me atrapalhe na experiência. Então às vezes a dublagem não tá muito boa, mas eu assisto. Eu tiro quando tá atrapalhando a minha experiência de assistir ao filme, de me envolver com a história. Não, e tá sendo muito mal dublado. E quando é que a gente determina que algo está mal dublado? Às vezes a dublagem ela é muito subjetiva. Então tem gente que acha que algo tá bem dublado, tem gente que acha que tá mal o mesmo filme, que uma voz combina, o outro acha que não combina. É meio complicado, mas a gente sabe que tem coisa que é quase unanimidade. Então, pra mim, sob a minha ótica, quando que algo está mal dublado? Podemos começar falando de documentário. Documentário, muitas vezes, é mal dublado. Gostaríamos de entrar num presídio com um bolo cheio de drogas. Porque é exatamente isso. Exatamente isso que eu fiz aqui. O documentário, o cara não sabe, ele não tem um texto pronto. Então ele vai improvisando o que ele tá falando. Às vezes ele tá indo para um lado e de repente ele muda a linha de raciocínio e vai para outro. Falando mais lento e de repente devagar. Fazendo muito Aí quando você vai dublar, posta isso em português, parece que é o dublador também que tá fazendo mal feito e tal. Então é difícil. Para dublar documentário, para ficar bom, o dublador ele tem que ter muito domínio da técnica. Ele tem que ser muito bom de sincronismo, de encaixar as falas na boca daquele cidadão ali. Porque senão, como é muito difícil de dublar, a chance dele falar com a melodia, no caso americana, é gigante. E aí ficam aquelas dublagens. Então, quando eu fui pra Massachusetts, eu conheci Mary Jane. E é isso que acontece. O dublador, por ter dificuldade de sincronizar, que é encaixar na labial da pessoa que tá na tela, ele acaba cantando, a gente chama que Inacreditável, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. é dar a inflexão com a prosódia da outra língua. Exódia. Em português nós temos outra prosódia. Exódia. Né? Peraí, prosódia, o que você tá falando? É o proibido, faraó. Uma fera tão poderosa. Simples, vou dar um exemplo fácil. Hi, mom! Oi, mãe! Percebe que aí se o dublador não tiver essa percepção, essa qualidade, ele vai falar oi, mãe! Por isso que o documentário muitas vezes é apedrejado, é criticado, porque você vai ouvir muitas pessoas falando de um jeito que o brasileiro não fala. E aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Filmes, séries, essas coisas. Um ponto que já ajuda a dublagem a ficar bem ruim é a escolha de vozes. De novo, existe uma subjetividade nessa escolha de vozes. Eu acho que a voz do Wendel tá boa, acho que a voz do Wendel não tá boa para esse personagem. Mas, via de regra, a gente tem que seguir duas características aí. O timbre. Tentar achar uma voz, não é ser igual, porque meio que não existe isso. Cada um tem uma voz. Imitar é uma coisa. Atuar, dublar, não é pra imitar. Até porque se o cara for imitar, de novo, ou ele vai cair na prosódia errada, ou vai ficar caricato. Mas vem pra cá, quem quer dinheiro? A pessoa na cabeça dela acha que ela sabe imitar. Você precisa poder usar a sua voz de certa forma para que você consiga dar as nuances de interpretação que o personagem exige. Se eu for ficar fazendo aqui o tempo inteiro e tal, eu não vou conseguir falar olha que surpresa, olha que surpresa, entende? Entendo. Então não é imitar, você tem que usar a sua própria voz. Mas o importante é a gente chegar num timbre que seja próximo, vai estar todo mundo, esse cara tem a voz grave, então só vamos chamar gente que tem o timbre mais grave. Responda as minhas perguntas com sinceridade, me ouviu? E a outra coisa é a aparência física daquele ator, daquela atriz, daquele personagem. Por exemplo, eu brinco muito, né, falando que o Spider
como é que é o nome dele? O lutador? Anderson Silva. O Anderson Silva, né? Olha, vê lá o que você vai mostrar aí. Eu brinco muito que se ninguém conhecesse ele e aparecesse um lutador no filme que é ele, mas ele não é conhecido, é um ator qualquer lá. Se colocasse alguém com a voz dele, a maioria das pessoas iria dizer: nossa, essa voz é muito fina pra esse lutador grandalhão aí e tal, né? Aí eu brinco que ele nasceu mal dublado. Porra, isso aí foi... Então uma coisa que a gente busca é o timbre, mas que você não pode esquecer o perfil daquela pessoa, porque quem tá vendo original, tá vendo que aquela é a voz do cara. Quem tá vendo dublado vai falar o quê? A voz está mal colocada. Então às vezes você precisa ir no tipo, no biotipo físico daquele personagem, não só no timbre, porque senão isso pode conflitar para quem tá vendo dublado. Muitas coisas às vezes no original tão ruins e a dublagem tem que consertar, vamos dizer assim, porque senão vai parecer que tá mal dublado. É uma linha muito tênue, mas enfim, essa escolha de voz é muito importante. Outro ponto que pode deixar a dublagem bem ruim é o sincronismo labial. E aí, o dublador tem que ser bom e o diretor tem que ser melhor ainda. É muito difícil você encaixar palavras da sua língua em outras línguas, né? Hoje em dia a gente tem produções de todos os países. Então o sincronismo labial é muito importante. Você buscar meio que o mesmo número de sílabas ou a articulação. Tem ator que não mexe muito a boca pra falar e é difícil você articular porque ele não mexe muito a boca. Tem ator, sei lá, que nem o Ed Murphy, por exemplo, é um cara que articula demais, ele mexe muito a boca, então o dublador tem que fazer isso também, porque senão não vai casar. E aí quando o dublador não consegue acompanhar os movimentos labiais ou o diretor não consegue cobrar ou ajudar o dublador a acompanhar esses movimentos labiais, mais uma vez a gente vê uma dublagem ruim. Sim, eu achei que eu tinha feito um bom trabalho. Outro ponto que aí vale para desenho, vale para tudo, talvez seja um dos principais pontos: interpretação. Por isso que é importante ser ator. O lance é você interpretar muito bem, sincronizando. E a interpretação, ela realmente é o ponto fundamental da dublagem. Dentro dos meus pilares, né, no meu curso de dublagem, a interpretação tá lá como um dos grandes e fundamentais pilares para uma dublagem bem feita. Como deve ser a posição do meu pilar? Tem muita coisa, dublagens dos anos 80, 70, anos 90, dublagens de séries e filmes que viraram grandes clássicos, que eles não estão tão bem dublados. Às vezes a voz está esquisita, às vezes o sincronismo labial não é o mesmo que a gente tem hoje, mas as interpretações são tão boas que o público comprou aquela dublagem. Se você redubla com dubladores melhores, com condições técnicas melhores, com mais apuro ali de sincronismo, de detalhe e tal, ainda assim vai ter gente que vai achar que a antiga é melhor, porque primeiro, o que você assiste primeiro costuma ser o que você mais gosta, a tua referência. Tanto que eu já ouvi várias pessoas falando aí: eu não vejo nada dublado, mas tal coisa eu vejo dublado e eu não gosto do original, porque ele conheceu aquilo dublado. Então a segunda referência que ele tem passa a ser uma segunda referência, passa a ser um ponto de comparação, e aí fica esquisito. Mas a interpretação, saúde. Então, a interpretação é importante desse jeito. Às vezes a parte técnica não tá tão boa, mas a interpretação toma conta, né? Um bom exemplo que eu posso dar pra vocês é Chaves. Dizer que você tá amassando minhocas com ferro. Sim. O senhor sabe como ficam as minhocas depois que eu amasso elas? Não, Chavinho. Como ficam? Como minhocas amassadas. Chaves, a qualidade técnica é ruim, e isso não é culpa somente do estúdio. O material que veio do cliente, material de músicas, de áudio, de portas, de passos, não sei o que, é muito ruim. A qualidade técnica não é a mesma que nós temos hoje, mas as interpretações são tão boas que Chaves é considerada assim por muitos dubladores como talvez a melhor dublagem. Por isso que a interpretação é tão importante. Olha, Chiquinha, parece uma saracura com o Carlos. A qualidade técnica do produto também pode influenciar bastante se uma dublagem tá boa ou tá ruim. Muitas vezes existe uma coisa chamada ME, são as músicas dos filmes, e esses barulhos aqui, ó.
Isso vem já pronto, vem do cliente, vem junto com o filme, vem esse áudio pronto. Quando esse áudio é ruim, é mal feito, ela torna a dublagem um pouco ruim, porque ela faz parte do som. Existe um sound design que envolve vozes, músicas e efeitos. Então se as músicas e efeitos elas têm uma qualidade técnica ruim, esquisita, um volume que incomoda, isso fatalmente vai tornar a dublagem ruim. É muito provável que o público, né, muitas vezes fala, esse filme é mal dublado. Ele não sabe identificar o que tá ruim. Você gostou da dublagem do filme? Não. Por que não gostou da dublagem? Não sei. Se é o som, se é a voz, mas ele sabe que tá ruim. E esses fatores tornam uma dublagem ruim. Podem ser alguns fatores, podem ser todos ao mesmo tempo. Então, e a mixagem, né? Claro, a gente não pode deixar a mixagem de lado. Aquela coisa de que você não ouve as falas, ou parece que tá todo mundo falando dentro da caixa, ou efeitos altos demais, vozes baixas demais. A mixagem também pode acabar com o trabalho da dublagem. Por isso é muito importante, você que gosta de dublagem, ou mesmo que não goste, mas que acha que você não gosta porque tem muita coisa errada, dê a sua opinião, entre lá nos sites, entre no LinkedIn, entre no canal de comunicação com o cliente dos streamings, dos canais, para reclamar. Mas não reclamar, não gostei não existe. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Não gostei por causa disso. Isso aqui está errado. Tal frase não foi dita assim. É muito importante que vocês ajudem a dublagem a melhorar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha explicado um pouco para vocês quando que a dublagem fica uma porcaria. Quando junta tudo isso de uma vez e acontece, a dublagem fica uma porcaria. É isso aí, galera. Espero que o vídeo não tenha ficado ruim, beleza? Deixa o seu like aí, que é muito importante para o canal. E se inscreve, porque a gente fica bastante feliz. Valeu, até a próxima!